Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Estou muito feliz em estar participando da IBD. Acho que é uma parte da igreja, uma parte das atividades da igreja que eu aprecio bastante, porque nos leva a conhecer mais, não só a conhecer mais a Deus, mas a conhecer mais da história do povo judeu, e a gente aprende muito, É um prazer para mim estar aqui. Antes da gente começar, a gente vai falar hoje sobre o livro de Isaías, e antes da gente iniciar, eu quero fazer uma oração. Amém? Senhor Deus, muito obrigado por esse momento tão especial, e nesse momento eu peço, ó Deus, que em nome de Jesus o Senhor possa estar, por meio do Teu Espírito Santo, ó Pai, nos guiando nesse processo, que o Senhor possa estar, ó Deus amado, conosco, que a palavra, que tudo que aqui foi falado seja direcionado, guiado pelo Teu Espírito, e que, ó Pai, em nome de Jesus, que cada irmão que for assistir, que for participar, ó Deus amado, dessa aula, que eles possam receber, que eles possam ser guiados também nesse processo pelo Teu Espírito Santo, para que, de maneira personalizada, o Senhor trabalhe na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus, seja conosco. Amém. Irmãos, o livro de Isaías é um livro muito interessante, muito especial, Isaías é o primeiro dos chamados profetas maiores. Obviamente que não pela importância teológica, porque todos os profetas são de igual, no meu entendimento, relevância teológica, mas pela extensão da obra, É um livro que possui 66 capítulos, e Isaías, ele traz uma mensagem de salvação, O destaque para o livro de Isaías é que ele é muito referenciado e muito citado, especialmente importante para a igreja, porque é um livro que, no meu entendimento, um livro que mais aponta, o que mais claramente aponta para Cristo, para o Messias. Então, é muito importante estudar, é muito interessante, muito prazeroso também, e espero que a gente consiga trazer essa mensagem, tá? Bom, Isaías significa Deus é a salvação, e um texto que eu gostaria de compartilhar com vocês, um texto para a gente ter como referência, tá? É Isaías 40:31, um texto bem conhecido, Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão, É um texto que fala de salvação, fala de resgate. Isaías tem essa tônica, fala sobre a longanimidade do Senhor e o amor do Senhor para conosco, em comparação com o seu juízo, tá? Avançando aqui, vamos fazer uma rápida introdução, Isaías é o profeta mais citado no Novo Testamento, tá? Segundo os estudiosos, 65 vezes, pelo menos, foi citado, são 65 referências para o livro, e o capítulo mais citado é o 53, por razões óbvias, o capítulo que mais fala sobre o Messias, O estilo literário do profeta, do autor do livro, é um estilo bem singular, e ele era uma pessoa culta, Isaías, ele tinha um vocabulário bastante rico, Ele usou, nessa obra, 2.186 palavras diferentes, só para vocês terem uma ideia, tá? Em comparação com outras obras de mesma extensão, também como Jeremias e Ezequiel, Jeremias usou 1.653, enquanto Ezequiel 1.535, então a gente está falando aí de pelo menos 500 palavras a mais, um vocabulário bastante rico. Então mostra o quanto ele era culto, quanto ele era hábil na escrita, tá? O nome dele, como eu falei, significa Deus é salvação, ou salvação do Senhor. E o tema central do livro é isso, é salvação, tá? E ele fala muito sobre salvação, há várias referências sobre esse assunto. Então, fontes de salvação, alegria da salvação, muro da salvação, eterna salvação, dia da salvação, o anúncio da salvação, vestes da salvação, luz ou tocha da salvação, enfim. E tem mais referências, eu coloquei aqui algumas, tá? Então, o livro, a tônica do livro, o tema central é salvação, ok? Avançando aqui, falando um pouco sobre a vida, sobre uma mini biografia
de Isaías. Quem que era Isaías? Ele era filho de Amós. E esse Amós é um Amós com Z, não com S. Ou seja, não estou falando do profeta Amós, né, o profeta boiadeiro. Estou falando de um Amós que provavelmente, segundo os eruditos, os estudiosos, ele era irmão do rei Uzias. Sendo isso verdade, Isaías era sobrinho do rei e, portanto, tinha livre trânsito, livre acesso, né, à corte, ao rei, tá, ao palácio. A referência sobre ele ser filho de Amós são várias, eu coloquei algumas aqui, né, 2.1, 13.1, 20.2 e etc. São várias referências que apontam ele como filho de Amós. Tá? Ele era casado, né, e ele era casado com uma mulher conhecida por a profetisa. Né? A referência disso está em 8.3. E ele teve 2 filhos. Né? Um dos filhos se chamava Sear-Jazubi e o outro se chamava Maher-Shalal-Has-Baz. Né? Sear-Jazubi significa um remanescente crente voltará. Isso tá, a referência para isso está lá no capítulo 7, versículo 3. E provavelmente isso se refere ao retorno do povo do exílio. Tá? Uma profecia, né, com relação ao retorno do exílio. Tá? Lembrando que eu vou contextualizar historicamente, mas lembrando que nesse momento o povo ainda não tinha sido exilado. Israel, né, que é o reino do norte, ele ainda não tinha sido derrotado pelos assírios. Tá? Então, essa profecia ela faz muito sentido ali para o momento. E era um momento de muita opressão dos assírios. Tá? E Maher-Shalal-Hash-Baz, acredito que seja essa a pronúncia, significa rápido despojo, presa segura, em referência, tá, ao domínio assírio sobre Israel, né, e sobre a Síria. Síria é o vizinho ali, mais ao norte. Israel tinha por capital Samaria, Israel era o reino do norte, e Síria, né, tinha por capital Damasco. Então, quando vocês estiverem lendo e verem referência de Samaria e Damasco, alguma profecia contra Samaria, né, ou para Samaria, e alguma profecia para Damasco, a gente está falando da Síria. Não confunda Síria com a Síria, tá? Síria e Israel, que é o reino do norte, depois que o reino se dividiu. Tá? Então, provavelmente, essa é uma referência, e a gente sabe pela história que isso aconteceu. Né? Israel foi derrotado pela Síria em 722, e provavelmente é por isso que os 2 filhos dele, né, cada um tem um nome profético. Tá? Avançando aqui, ainda sobre Isaías, né, quem foi Isaías, ele é considerado o maior profeta do Antigo Testamento, né, por conta, isso eu peguei, irmãos, do estudo Thompson, tá? Uma referência Thompson. Por ser preeminentemente o profeta da redenção. Ele se destacou como profeta da redenção. Tá? E porque muitas das passagens do seu livro estão entre as mais formosas da literatura. Né? E são muito, muito citadas, muito referenciadas, muito lembradas. Né? Profetas que foram contemporâneos a Isaías foram, no reino do norte, no reino de Israel, os profetas Amós e Oséias, né? E no reino do sul, os profetas Miqueias e Isaías. Então, nessa época, esses 4 profetas, não exatamente combinando as datas de início e término de seus ministérios, mas em um determinado momento da linha do tempo, esses 4 estiveram atuando no reino do sul e no reino do norte. Tá? Uma curiosidade arqueológica, né? Eu gosto muito da arqueologia, não sei se está dando para ver, mas eu gosto muito da arqueologia, porque, como disse uma vez um arqueólogo cristão, né, que eu gosto de acompanhar, ele falou que a arqueologia ajuda a comprovar a veracidade das histórias bíblicas. A arqueologia não tem o papel ou a presunção de comprovar a Bíblia, não é isso. Ela comprova a veracidade das histórias bíblicas. E isso é muito empolgante, isso é muito legal. A gente não precisa disso, mas isso é muito bom, né? É muito, muito legal. E essa imagem que vocês estão vendo aí
é da cópia do livro de Isaías, né? É um pergaminho que foi encontrado no que foi chamado de manuscritos do Mar Morto, né? Um conjunto, uma série, né? De vários, Deixa eu só avançar aqui para vocês verem. Aí, me perdoe. Uma série de vários textos, né? Alguns completos, como esse, outros incompletos, né? Mas, no caso do livro de Isaías, foi um texto foi encontrado completo, em considerável bom estado, né? Dado os mais de 2.000 anos, em torno de 2.000 anos, né? E isso se deu em 1940, em 1950, eles foram encontrando em cavernas ali na região de Qumran, na região do Mar Morto, esses textos, tá? Eu deixei um link ali para vocês darem uma olhada, mas se vocês baterem no Google sobre cavernas de Qumran ou manuscritos do Mar Morto, há uma vasta, né, uma rica quantidade de conteúdo aí muito interessante sobre isso, até vídeos no YouTube vocês vão encontrar, tá? E dizem os estudiosos que o conteúdo desse pergaminho, ele é muito fiel ao que a gente tem, né? Muito interessante isso. Digo isso porque esses pergaminhos eram cópias, né? Cópias e cópias e cópias, e muitas vezes nesse processo ele perdia a fidelidade com o texto original. Esse aí diz que é muito fiel ao que foi encontrado, tá? Esse pergaminho ele está exposto em Israel, segundo eu obtive informação, no museu lá em Israel, tá? Então, se você conseguir ir para Israel, né? E se você souber hebraico, você pode conferir isso lá, tá bom? Deixa eu só avançar aqui, contexto histórico, tá? Em que momento em que surgiu o profeta Isaías na história, né? O chamado ao ministério foi no ano da morte do rei Uzias. Então, considerando que rei Uzias era irmão do pai dele, né? Foi no ano da morte do tio do rei Uzias. Então, no ano em que o rei Uzias morreu, tá? E isso se deu, segundo a história, em 740 a.C., tá? Exerceu o seu ministério durante os reinados dos reis Uzias, Jotão, Acás e Ezequiel. Todos reis do reino do sul, tá? Todos reis do reino do sul. Foi no reino do sul, no reino de Judá, que Isaías exerceu o seu ministério. Numa época de crescente ameaça da Síria, né, sobre os reinos de Israel e Judá. E sobre o reino, obviamente, dos vizinhos, né? Por isso que eu citei a Síria, tá? Estima-se que o ministério de Isaías tenha durado aproximadamente 50 anos, tá? Só avançando aqui. Aqui a gente tem uma timeline, né? Eu sei que está pequeno, depois eu vou aumentar aqui para vocês verem. Mas é uma timeline sobre a história de Israel como monarquia, né? Depois que Israel deixou o período dos juízes, né? Que pediu para ter um rei. O primeiro rei, como a gente sabe, foi Saul, né? Então vocês estão vendo o primeiro rei aí, Saul. Isso se deu mais ou menos em 1050 antes de Cristo, tá? E o Reino Unido durou de Saul até Salomão. Então Saul, depois Davi o sucedeu. Seu filho, né, o filho de Davi, Salomão, o sucedeu. Davi estabeleceu uma dinastia ali para nunca mais sair. Até hoje a gente está vivendo debaixo da dinastia de Davi, né? Mas ele estabelece ali o reino com ainda o povo de Deus, as 12 tribos unidas, e todos eles reinaram por 40 anos. Salomão, essa cor que vocês estão vendo aí, ela denota se o reino foi bom no sentido de ser fiel a Deus ou não, tá? Então, a cor mais clara significa que ele foi fiel, e a mais escura, negativo, né? Salomão, vejam que ele começa bem e ele termina mal, tá? E no término do reinado de Salomão, as 12 tribos se dividiram, né? 10 tribos ao norte ficaram sob o reinado, né, de Jeroboão I, tá? E as 2 tribos do sul, Judá e Benjamim, ficaram sob o reinado de Reoboão, que era filho de Salomão, tá?
E aí começa a história da monarquia dividida, né? A história do reino dividido em Israel. Por que eu estou dando esse pano de fundo, irmãos? Só para vocês se localizarem, tá? Quando que surgiu o profeta? O profeta surgiu mais ou menos aqui na região de Ezequias aqui, tá? Eu vou dar um zoom aqui para vocês verem. Avançando. Então, de Uzias, Jotão, Acas e Ezequias, tá? Deixa eu só avançar aqui. Dá um zoom. Aqui eu dou um zoom. Um detalhe importante aqui. Uma curiosidade, né? No Reino do Norte, nós tivemos 9 dinastias, ou seja, 9 famílias alternando no poder, tá? No Reino do Sul, a gente teve uma só, né? Como eu comentei no começo, que é a dinastia de Davi, que ela permanece até hoje, porque o nosso Senhor, ele é da família de Davi. Nosso Senhor, né? Senhor Jesus, que reina sobre nossas vidas, ele é da dinastia de Davi, ele já estabeleceu o seu reino e ele vai concluir isso fisicamente, né? A gente sabe disso, tá? Então, avançando aqui eu dei um zoom só para mostrar, então, o reinado, né, o ministério do profeta Isaías se inicia ali no final do reinado de Uzias e vai até Ezequias, tá? Há quem acredite que ele tenha entrado um pouquinho no reinado de Manassés, né? Mas não há consenso sobre isso, tá? Só um detalhe importante desse gráfico, que essas mãozinhas aí para cima ou para baixo falam se o rei foi bom, né? Se ele temeu a Deus ou se ele não temeu, ou começou bem e terminou mal ali, mais ou menos, tá? E essas faixas laterais aqui, né, esses retângulos, é só uma maneira gráfica de mostrar o período do tempo que cada um reinou, tá bom? Avançando aqui, a gente vai falar então, eu preparei aqui uma sinopse para a gente falar sobre o livro, onde tem o hiperlink ali, ficou um pouco difícil, né, para ler, mas eu falo aqui para vocês, tá? Há várias maneiras de entender o livro de Isaías. Há quem diga que são 3 livros dentro de um só, são 4, mas uma maneira mais simples de a gente entender esse livro é dividi-lo em 2 partes, né? A primeira parte, do capítulo 1 até o 39, e depois do 40 até o 66, tá? Então, os 27 últimos. Os primeiros 39 e os 27 complementares, tá? Então, a gente vai começar com a sinopse aqui dos primeiros, tá? E aí eu vou entrar um pouquinho em cada um deles, tá? Para poder explicar para vocês, tá? Bom, então, a primeira parte refere-se principalmente a eventos que conduziram ao cativeiro. Então, exortações e advertência do juízo divino, né? Mesclada com predições de dias melhores e vinda do Messias. Isso se dá entre os capítulos 1 e 12. Profecias acerca das nações vizinhas, a Síria, Babilônia, Moabe, Egito, Filístia, Síria, Edom, Tiro. Isso se dá entre os capítulos 13 e 23. Exortações e advertências do juízo divino, né? Promessa de salvação, cântico de confiança e o cuidado desse por sua vinha, capítulos 24, 25, 26 e 27. Maldições contra Efraim e Jerusalém, especialmente por confiarem nas alianças com estrangeiros, capítulos 28, 29, 30 e 31. Promessas de um rei justo e do derramamento do Espírito, exaltação do justo, transformação do deserto em jardim. Isso se dá ali dos capítulos 32 ao 35. E a libertação de Ezequias das mãos dos assírios e o prolongamento da sua vida, tá? Então, alguns separam esses 4 capítulos como uma parte, né, adicional, um interlúdio, né, entre essa parte mais falando do juízo e depois a parte mais falando da redenção. Mas aqui a gente vai colocar nesse primeiro bloco, tá? Esse interlúdio aí, que conta um pouco da história do rei Ezequias, que compreende os capítulos 36, 37, 38 e 39, tá? Então, se a gente conseguir aqui detalhar,
gostaria de acessar esse link aqui, deixa eu ver se eu consigo. Ok, irmãos, então, a gente vai entrar um pouquinho sobre cada tema, sabe? Só para a gente detalhar um pouquinho melhor sobre cada um desses subtópicos dessa sessão, tá? Então, vou pedir para o irmão entrar no primeiro item. O primeiro item fala sobre as exortações e as advertências do juízo divino, mesclado com as predições de dias melhores e da vinda do Messias, tá? Isso a gente encontra entre os capítulos 1 e 12, tá? Pode ir para o próximo. Nessa sessão, a gente está falando acerca das nações vizinhas. Então, são profecias acerca do juízo de Deus contra os povos assírios, babilônicos, os moabitas, os egípcios, e alguns versículos-chave, né, que eu gostaria de deixar com vocês sobre esse tópico são, o primeiro, Isaías 13:19. E Babilônia, o ornamento dos reis, a glória e a soberba dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus a transtornou. Tá? Então, uma profecia de juízo contra a Babilônia. Né? Tem, posteriormente, uma outra profecia contra a Babilônia, de que ela não seria reedificada, e isso, de fato, aconteceu. Né? Diferente de algumas cidades, como, por exemplo, Jericó, que foi reerguida, né? E ela persiste no tempo, até os dias de hoje, a Babilônia não mais, tá? Ela não mais foi reedificada. E um outro exemplo desse tipo de profecia está em Isaías 15:1, que fala o peso de Moabe, né? Falando da mão do Senhor contra Moabe. Certamente em uma noite foi destruída Ar de Moabe e foi desfeita. Certamente uma noite foi destruída Kir de Moabe e foi desfeita. Ar e Kir de Moabe eram duas respeitadas e duas conhecidas fortalezas dos moabitas, né? E aqui a profecia contra elas, que elas seriam totalmente destruídas em uma só noite, tá? O próximo, por favor. Nessa sinopse, nessa parte aqui da sinopse, pausa. Ok, irmãos, agora o próximo tópico, ele fala sobre exortações e advertências do juízo divino e promessas de salvação, um cântico de confiança e o cuidado desse por sua vinha. Então, é um texto que ele não só aborda a questão do juízo, mas fala da benevolência, né? Do cuidado de Deus e da longanimidade de Deus, tá? E eu destaquei dois textos aqui que falam sobre isso. Então, Isaías 24:5, né, que ainda está nessa sessão, sessão 1, entre 1 e 39, fala assim: na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Irmãos, eu não sei vocês, mas isso é muito contemporâneo, não é? Eu olho para esse texto, assim, e me parece que foi escrito ontem, né? Alguém lamentando pela nossa situação, a nossa sociedade atual, olhando, e não estou falando só da pandemia, eu estou falando pelos juízes corruptos, eu estou falando pelos governantes inescrupulosos, né? A pandemia só veio mostrar tudo isso, só veio trazer à tona, né? E a terra está contaminada, irmãos, né? Isso já era realidade naquela época. Então, o juízo de Deus vem sobre uma terra contaminada por conta dos moradores, né? Isaías 26:9, com a minha alma te desejei de noite e com o meu espírito que está dentro de mim madrugarei a buscar-te, porque havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem justiça.
tá? Isso é um outro texto, lá em Isaías 26, 9. E essa, irmão, tem que ser a nossa postura, tem que ser o nosso entendimento, tem que ser o nosso sentimento, né? Obviamente que a gente está vendo o juízo de Deus, e a pandemia é um dos atos, né? O próprio cenário econômico, a crescente onda de eventos, né, da natureza, né, de episódios da natureza, a maldade que se propaga, né, a justiça que nunca foi tão diluída, né, e o nosso sentimento, irmãos, não tem que ser a gente não tem que ficar abalado, a gente não tem que temer, né, e a gente não tem, parece desnecessário, mas a gente não tem que achar que é injusto o que está acontecendo. A humanidade, ela deu as costas para o Senhor. E o nosso Deus, que é justo, longânimo e amoroso, Ele também é justo, né? E Ele é perfeito em todos os seus atributos. Nós não conseguimos compreender. Perfeição é uma coisa que a gente não entende, né? Nós, de natureza adâmica, perfeição é algo que a gente não entende, né? Então, a gente não consegue entender a natureza perfeita e santa de Deus. E Ele é perfeito também em sua santidade, em seu juízo, tá? O próximo assunto aqui fala sobre maldições contra Efraim e Jerusalém, tá? Especialmente por confiarem nas alianças com estrangeiros, tá? Isso vai do capítulo 28 até o 31. Efraim aqui, irmãos, quando vocês estiverem lendo a Bíblia e se depararem com essa expressão, se refere ao reino do norte, tá? Se refere a Samaria. Quem que era Efraim? Efraim era um dos filhos, o segundo filho, para ser mais preciso, de José. José, que foi para o Egito, né? Que a gente costuma chamá-lo de José do Egito, mas é o José de Jacó, né? Que foi parar no Egito. E o segundo filho dele chamava Efraim. O segundo filho dele com uma egípcia, né? Quando ele se tornou governador, ele teve uma mulher egípcia, ele teve 2 filhos, Manassés e Efraim. E quando, né, profeticamente, isso, vou abrir aqui um parênteses, né, profeticamente, quando Jacó foi abençoar os filhos de José, José corretamente posicionou o mais velho debaixo da mão direita e o mais novo debaixo da mão esquerda. Então, Manassés na mão direita, Efraim na mão esquerda. E Jacó cruzou as mãos para abençoá-los, né? E José se incomodou um pouco com isso, mas isso já era um ato profético. E José já havia dito que Efraim seria maior que Manassés. E Efraim se tornou uma tribo muito poderosa dentro do Reino do Norte, né? É uma tribo que ela ocupava um território central, tinha hábeis guerreiros, né? E dessa tribo saíram grandes, né, personagens. Débora, por exemplo, era dessa tribo. O primeiro rei do Reino do Norte, né, Jeroboão, ele era dessa tribo, e a capital, Samaria, ficava nesse território, tá? Então, por isso, essa referência, quando se fala de Efraim, se fala do Reino do Norte, tá? Fecha parênteses. 2 textos aqui que é super legal de a gente ver. A coroa de soberba dos bêbados de Efraim será pisada aos pés. Então, isso denota o comportamento, o descaso, né, daquela gente. Isso está em Isaías 28:3. Mas ainda, lá em Isaías 30, 1 e 2, fala assim: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, e que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado ao pecado, que descem ao Egito sem perguntarem à minha boca, para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito. Isaías 30, 1 e 2. Irmãos, isso traz uma grande lição, inclusive nos dias de hoje, né? Essas alianças, né, quando você estuda o Antigo Testamento, você vê que essas alianças com povos vizinhos, elas eram recorrentes.
E Deus se entristecia muito com isso, porque Deus espera que a gente confie nele, que a gente confie nele, né? Deus espera que a nossa confiança esteja nele. Deus espera que os conselhos que a gente ouve sejam dele. Deus espera que a gente vá até ele para buscar instrução, né, em como a gente deve viver, em como proceder, né? E confiar nos conselhos dos outros, fazer o que todo mundo está fazendo, isto não agrada a Deus, né? A gente tem, nós como povo de Deus, como novo Israel de Deus, nós temos que ter muito zelo com esse aspecto, tomarmos muito cuidado com isso, né? Porque não podemos proceder igualmente os de fora procedem, né? Nós temos que ser zelosos com relação à observância da lei, à tributação, com relação àquilo que a Bíblia nos ensina sobre todos os aspectos da vida, né? Relacionamento conjugal, relacionamento pai e filhos, relacionamento servo-empregado, empregado e servo. A gente não pode fazer o que é dito popular, meus irmãos. A gente não pode cair nesse engodo, tá? Isso aqui expressa, e isso aqui é um dos textos, né? Esse que eu coloquei é um, mas isso expressa claramente o descontentamento de Deus com esse tipo de comportamento, tá? O próximo item fala sobre as promessas de um rei justo, né? Promessas de um rei justo e do derramamento do Espírito, a exaltação do justo e a transformação do deserto em jardins do Senhor, tá? Isso vai dos capítulos 32 até o 35, e coloquei aqui também 2 textos para a gente meditar. 32:15 fala assim: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. Irmãos, eu não sei se vocês pararam para pensar sobre isso, né? Mas uma coisa que marca muito, que distingue muito as duas alianças, no meu entendimento, é o nível de exigência com relação ao nosso comportamento. No Antigo Testamento havia uma série de leis, e as leis não tinham o propósito de salvar, mas ela tinha o propósito de evidenciar a nossa incapacidade de agir corretamente, porque se não houver lei, não tem infração, né? Mas, diante daquilo que Jesus nos apresentou como um padrão de comportamento, a lei ela é bem branda. Então, a lei fala, por exemplo, para não matar. Mas Jesus falou, se você ofender alguém, você já o matou em seu coração. A lei fala para não adulterar, mas Jesus falou, se você olhar para uma mulher com intenção errada, né, você já adulterou, né? E por que mudou? Por que agora, nessa nova aliança, a gente tem um padrão de conduta muito mais severo? Porque o que a gente tem agora, eles não tinham na época da lei, que é a doce presença do Espírito Santo em nossas vidas. É o Espírito Santo, e não nós, né, que nos faz capaz de cumprir essa determinação, que nos faz capaz de ter esse padrão de comportamento. É o agir do Espírito Santo que nos livra de nós mesmos, e que nos conduz para sermos igual ao Filho, para sermos igual a Cristo, ao nosso Senhor. Então, queridos, agora com o Espírito Santo agindo em nós, nós podemos novamente experimentar o que é o ser humano em seu projeto original, né? Com o corpo, alma e espírito plenamente funcionais. O nosso espírito se liga ao Espírito de Deus e com isso a gente consegue, sim, não sermos mais escravos do pecado, tá? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque só para a gente lembrar que aqui a gente está na época dos reis ainda, né? A gente nem está naquele período de 400 anos, nem no retorno do exílio, a gente está lá atrás, talvez 740 anos antes de Cristo, né? Ainda faltava muito tempo para que o Espírito Santo fosse enviado para a humanidade, e o profeta já havia profetizado, né, dado essa promessa, tá bom? O próximo tópico aqui, para fechar essa primeira parte da sinopse,
fala da libertação de Ezequias. E esse é aquele tópico que eu falei que alguns eruditos tratam como interlúdio, né? É uma parte, é um trecho de ligação, né, entre duas partes do livro de Isaías, tá? Porque aqui fala da libertação de Ezequias e do prolongamento da sua vida. O que eu trouxe aqui de destaque são dois textos, né? O primeiro texto, perdão, são 3 textos, né? O primeiro fala assim: Isaías lhe disse: assim direis a vosso amo, assim diz o Senhor, não temas à vista das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria de mim blasfemaram. Só para trazer para vocês o contexto, nesse momento aqui, Ezequias era rei do Reino do Sul. Nesse momento, o Reino do Norte já tinha sido destruído. O exército assírio passou por Damasco, né, pela Síria, né, como um rolo compressor, veio do norte, passou pelo Reino do Norte, pelo Reino de Israel, destruiu todas as coisas, matou a maior parte da população, os remanescentes foram levados cativos, e uma prática desse reino assírio, né, desse império, era misturar povos nos territórios, né, para que eles não se reorganizassem e criassem uma rebelião. Então, uma coisa que ele fez e que trouxe um grande estrago assim, no que diz respeito à identidade desse povo, foi trazer povos distantes para morar ali. Então, povos distantes ocuparam aquele território que antes pertencia ao Reino do Norte. E a população dali também foi levada para territórios distantes. Veja como é importante estudar a história, né? É por isso que na época de Cristo, né, fica muito claro que os judeus, eles não conversavam com os samaritanos, eles tinham inimizade, eles tinham uma certa animosidade com relação aos samaritanos, justamente porque eles consideravam os samaritanos uma raça misturada, né, um povo mestiço, não é um povo puro, né, e sem identidade. Basicamente é isso, né, sem aquela identidade tribal que o povo do sul, por ter sido exilado e voltou, conservou, tá? Então, nesse período, a Síria já tinha destruído o norte, já vinha destruindo as nações ao redor, né? E começou a tomar cidades do reino do sul, e um certo mensageiro levou uma mensagem para o rei de ameaça, confrontando. Falou: você acha que seu Deus vai te salvar? Olha aí ao seu redor, olha o que a gente já fez. É só uma questão de tempo, a gente vai invadir e vai tomar tudo, né? E aí o rei leva isso para o templo, leva isso para Deus. Uma coisa que ele fez foi: Senhor, o rei Ezequias falou: Senhor, não é a mim que eles estão confrontando, é o Senhor, né? Não é a mim, é o teu nome, né? E por meio do profeta, Deus deu a resposta, informando que não seria assim, né? Não seria assim que aconteceria. E aí o que aconteceu? Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que tudo eram corpos mortos. Imaginem a cena, né? Daria uma boa cena ali de Hollywood, né? E assim, Senaqueribe, rei da Síria, se retirou, e se foi, e voltou e ficou em Nínive, a capital do reino. Tá? Ao chegar lá, ele conta a história bíblica, o relato bíblico, né, que ele foi assassinado pelos seus 2 filhos. Tá? Ele entrou no templo do seu Deus, e ali mesmo ele foi assassinado por conta dessa derrota. O que eu quero destacar aqui vamos ler mais o último ali antes, Isaías 38:5. Vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Então, são dois momentos, né? 2 momentos da história do rei Ezequias. Primeiro, quando ele teve que enfrentar um exército muito temido e muito poderoso, o exército assírio, tá? E Deus deu o livramento. Deus respondeu prontamente a ele, dizendo: fique em paz, isso não vai acontecer e eu darei livramento. E bastou um anjo de Deus, né, para ir lá e matar 185.000 dos assírios. Tá?
Na parte de baixo, Deus já tinha também decretado outra coisa que ia fazer, né? Decretou que ele ia fazer, que era a morte de Ezequias. Ezequias estava muito doente, o profeta Isaías chegou e informou que ele ia morrer. Ele foi informado que aquela enfermidade era para a morte. Né? O recado é: arruma a tua casa, porque não viverás, mas morrerás. Né? E o pranto, né? Ezequias recebe, acredita-se que ele tinha 35 anos, se não me falha a memória, e a Bíblia diz que ele vira para a parede e chora amargamente. Ele chorou copiosamente e clamou ao Senhor, e o pranto dele foi ouvido. E Deus estendeu o tempo de vida dele em mais 15 anos. Né? Só que Ezequias não fez o que o Senhor mandou, não arrumou a sua casa. E ele teve um filho nesse período, um filho chamado Manassés, que assumiu o trono com 12 anos. Então, acredita-se que esse filho aconteceu nesse período de prolongamento, aí, nesse extra time. Né? E esse rei foi um rei terrível, um rei idólatra, um rei que ele levou o povo a um nível de apostasia sem precedentes na história do Reino do Sul. Tá? Então, tem muitas lições aqui que não é para agora, mas por que eu estou dizendo isso? São dois momentos. Isso mostra a soberania de Deus. Né? Primeiro, soberania de Deus. Deus havia decidido, irmãos, Deus havia decidido que o Reino do Norte iria sucumbir nas mãos dos assírios. Tinha decidido e profetizado, tinha avisado. E isso aconteceu. O Reino do Sul não era melhor em termos de exército. Não era melhor belicamente falando. Tá? E o Reino do Sul não foi destruído. Porque a soberania de Deus quis assim, não era o tempo, não tinha chego o tempo. Não era o momento para isso. Isso aconteceu em torno de 130 anos depois, né? Em torno de 130 anos depois é que eles foram exilados, em 586. Mas isso mostra a soberania. E na cena de baixo, né? Que na parte de baixo, claramente a gente pode ver o favor do Senhor, aqueles que se humilham diante dele, né? Aqueles que clamam, como Deus é longânimo, e Deus mudou a história, mudou a decisão sobre a saúde de Ezequias, tá? Então isso fica muito claro também nessa parte de baixo, tá? E agora a gente vai voltar para ir para o próximo, tá? Ok, aí eu vou avançar aqui. A segunda parte da sinopse fala sobre as predições, advertências. A gente está aqui, ainda falta uma boa parte. Eu acho que a gente vai encerrar aqui para não ficar muito longo, né? E a gente continua numa segunda aula, numa parte 2. Tudo bem? Irmãos, então, só para a gente não estender, a gente aborda, então, na próxima aula, a parte 2 da sinopse, né? Então, a gente fala do trecho que compreende entre os capítulos 40 e 66, tá? E no finalzinho a gente tem um texto para reflexão e um fechamento, tá? Então a gente faz isso na próxima aula para a gente não se estender muito, tá bom? Então tá bom, vamos estar orando então para agradecer a Deus por esse momento e a gente encerra aqui esse período, tá? Senhor Deus, muito obrigado por esse período de estudo, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor nos ama, Pai. Não há nada em nós que a gente possa fazer, que a gente possa Te entregar, que a gente possa Te apresentar, ó Deus amado. Não há nada em nós, ó Deus amado, que possa Te atrair. Somos naturalmente filhos de Adão, pecadores, mas graça Te dou pelo Teu Filho, ó Deus. Graça Te dou por Jesus Cristo, porque pela morte de um justo, ó Deus amado, nós podemos clamar o Teu nome.
E se eu clamo o Teu nome nesta hora, é em nome de Jesus. Se eu clamo o Teu nome, ó Pai, é porque eu sei que a minha vida está escondida em Cristo. E quando me olhas, Tu vê o sangue do Teu Filho, um sangue inocente, e que me cria, e que cria a mim e a todos nós um caminho até Ti. Obrigado, Pai, por essa eleição. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado pela Tua salvação. Obrigado, ó Deus amado, porque o Senhor nos ama. O Senhor ama a Tua igreja, o Senhor ama cada um de nós. O Senhor ama cada vida que está vendo, que está assistindo agora. Obrigado, Senhor. Abençoe cada um dos meus irmãos, abençoe a igreja em geral, abençoe especificamente a nossa congregação, a congregação a qual eu pertenço e amo, e que o Senhor esteja conosco durante esses dias e essa semana, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? A gente se vê na próxima aula.